Em 2013, Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, trouxe notoriedade à campanha internacional Setembro Amarelo e a incluiu no calendário nacional. O Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo, voltada para a prevenção do suicídio. Em 2024, o lema da campanha é "Se precisar, peça ajuda", destacando a importância de falar abertamente sobre o tema e incentivar as pessoas a buscarem apoio quando necessário. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, são registrados mais de 700 mil suicídios anualmente. No Brasil, o número chega a aproximadamente 14 mil casos por ano, o que corresponde a cerca de 38 suicídios por dia. Embora os índices de suicídio estejam diminuindo em diversas regiões do mundo, os países das Américas seguem uma tendência oposta, com taxas crescentes. Jack, acho que a gente já fez isso antes. Lembranças, sei lá. Na próxima, você arruma sua bagunça. Você entendeu? Você pensa que ele bebe um pouco demais? Desculpa pelo que eu fiz. Não foi culpa sua. Tinha quase 13 anos. Sabe de quem foi a culpa? Meu nome é Jack, eu sou alcoólico. E adicto. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje, como vocês podem ver pelo título e também pela capinha desse episódio, a gente vai fazer um episódio especial aqui. E a gente, inclusive, pegou como se fosse um combo aí de 2 quadros que a gente tem diferentes no podcast. Um deles é o Comentando, em que a gente comenta filmes e ou séries aqui, traz nossas percepções, nossas análises psicológicas em cima disso. E outro quadro que a gente tem todo mês de setembro, que é o nosso episódio especial Setembro Amarelo. A gente resolveu fazer esse formato diferente esse ano, porque quem já acompanha o podcast há bastante tempo sabe que a gente já tem outros episódios sobre Setembro Amarelo todo ano. A gente pega esse mês, que pra quem não conhece, é um mês voltado pra prevenção do suicídio, setembro, né? Por isso esse nome, Setembro Amarelo. E a gente já fez 4 episódios dessa edição especial. O primeiro falando num geral sobre suicídio, né? Trazendo informações gerais sobre. O segundo, muito importante, gente. Falando sobre como ajudar uma pessoa que tá, né, vivenciando uma situação e que demonstra comportamentos de ideação suicida. E o terceiro foi sobre fatores que acabam deixando as pessoas mais vulneráveis, né? Que acabam impactando a saúde mental de pessoas que algumas vezes entram nesse estado de vulnerabilidade para tentar cometer suicídio. E ainda tem um que ele não tá com a capinha amarela, que nem tá todos, mas também foi em setembro nessa função de falar sobre suicídio, né? Aumentar o diálogo sobre suicídio, que também é comentando 13 Reasons Why, que a gente também fala bastante, que foi no nosso primeiro ano, né, de podcast, que a gente trouxe de novo a mesma profissional que falou no episódio exclusivo do Setembro Amarelo pra falar sobre essa temática também. Então é muito importante a gente falar isso aqui, até porque quando a gente foi no nosso Instagram, @podcast Psicologia Sincera, e pediu pra vocês, né, o que vocês estavam querendo ouvir, o que vocês estavam querendo saber sobre esse tema pra gente fazer o episódio, muitos de vocês trouxeram temas que a gente inclusive já falou. O que mais aparece geralmente é como ajudar, né, as pessoas que estão passando por isso. E a gente tem um episódio muito bom com o Wilson Mello, então vocês podem procurar, a gente vai deixar esses episódios aqui na descrição também, que acho que eles todos compõem. Suicídio é um tema muito complexo, é um tema muito amplo, né? A gente fala aqui, vamos falar de suicídio, mas tem muitos subtemas dentro, então cada ano a gente tenta trazer de uma perspectiva diferente, um subtema diferente, de uma forma que vá se complementando, né, ao longo de todos esses episódios de setembro. Hoje a gente decidiu fazer nesse formato que é no quadro Comentando, e a gente pensou em comentar aquele filme, não sei se vocês já assistiram, mas ele é de 2018, 2019 ali, que é o Nasce uma Estrela, um filme estrelado pelo Bradley Cooper e pela Lady Gaga, que foca na questão muito de dependência química, mas também nessa questão do suicídio, né? Então vocês já podem ficar sabendo que esse episódio vai ter spoiler, a gente vai falar do filme, e não tem como a gente falar do filme e falar desse tema dentro do filme sem dar spoiler, até porque a grande situação, né, o grande impacto do final do filme é em torno do personagem principal, que o Bradley Cooper faz, que se mata no final do filme. Então a gente achou que seria interessante a gente trazer um pouco essa análise assim do personagem, do filme, pra gente trazer e pegar até de uma forma lúdica pra vocês perceberem esses sinais, a gente trazer características, a gente trazer traços.
pontos que é importante da gente ter de atenção e a gente achou que seria interessante trazer dessa forma mais lúdica mesmo através do filme, até porque pensei isso vendo o filme e vi outros psicólogos comentando sobre, que esse filme retrata muito bem tanto a dependência química quanto a questão do suicídio, assim, é bastante fidedigno, diferente de alguns outros filmes ou algumas outras séries que às vezes fica uma coisa muito caricata, estereotipada. Então a gente achou que seria um bom exemplo pra gente poder trazer aqui. Então, pra gente começar falando um pouco sobre o filme... Eu fui anotando tudo, gente. Eu fui vendo o filme, fui anotando. E o filme já começa com ele entrando no palco, bebendo e usando umas pílulas lá, seja um remédio, seja alguma droga que ele tá usando. O filme já começa a te situar um pouco que esse personagem tá passando por problemas graves aí com abuso de substância. E outra coisa que é muito interessante que o filme também já mostra lá desde o começo é que o Jackson, que é o personagem principal, ele nasce com uma deficiência no ouvido, né? Ele tem uma deficiência no ouvido e ele é músico. Então, já é algo muito interessante que já me faz pensar também sobre, pensando e adentrando nas questões dele, usando a minha teoria como base, que uma das coisas que ele mais valoriza na vida é uma coisa que tá correndo perigo pra ele. E será que a música é o que tá dando sentido pra vida dele? Com essa deficiência, será que ele não pode viver o que dá sentido pra vida dele? São perguntas que a gente pode elaborar mais pra frente. Mas o Jackson, ele tem esse lado também muito atencioso, que você consegue ver muito nítido quando ele tá com a Ali. Que ele é super generoso com ela, ele é super carinhoso com ela, mas a Ali, desde o começo, já nota que ele evita algumas perguntas pessoais, ele evita aprofundar algumas coisas. Portanto, até aquela música Shallow, né, que ficou super famosa e tudo mais, vem um pouco disso também. De algumas vezes ele tá ali na superfície. E aí isso mostra, assim, eu acho que o que mais me chamou a atenção, tanto desse início quanto no decorrer da construção do personagem do Jack no filme, é o quanto que a vida dele é marcada pela dor, né? Assim, aí ele vai compartilhando, eu não lembro se é nessa hora, eu acho que não, mas quando ele conta... Não, é nesse momento sim. E ele conta, não sei se vocês percebem, gente, de um jeito, a gente chama na Gestalt terapia de deflexivo, assim. Deflexão é o que a gente chama que é um mecanismo de defesa em que a gente tenta suavizar aquilo que a gente tá falando, assim, tirar o peso, tirar a energia, tirar a emoção daquilo que a gente tá falando, justamente pra tirar o peso, né? Assim, é uma forma meio que descolar a emoção daquilo que a gente tá contando. E aí o Jack, ele faz isso, e muitos de nós fazemos isso por meio de humor, né? Assim, de falar meio que sem como se estivesse deixando uma nota de rodapé. E ele faz isso quando ele conta da morte da mãe dele, né? Que a mãe dele morreu no parto. E aí ele conta um pouco da história dele, que o pai dele era muito mais velho, assim. Mas ele fala isso, como eu falei, né? Como se fosse uma nota de rodapé. E aí que a gente vê como que possivelmente o Jack ali, ele tá descolado. Porque ele precisa, né? Como a gente chama de mecanismo de defesa. No sentido de que é um movimento... Aí é uma visão da Gestalt terapia saudável do corpo. Porque às vezes é tão forte, tanta emoção, é tanta dor, é tão impactante que o nosso corpo, ele cria, né, esses mecanismos pra a gente conseguir segurar isso, pra gente poder conseguir lidar. E aí ele conta dessa forma, né, sem pouca emoção. E a gente consegue ver na cara da Ellie, inclusive, assim, uma cara de uma estranheza do tipo, parece que ela tava pensando, né, assim, você ouviu o que você acabou de falar? É isso mesmo que você tá me contando? Mas me chama muita atenção, assim, como, bem como a Ana Teresa falou, ele evita aprofundar e quando ele aprofunda, ele conta, né, ele conta de uma forma meio jogada, assim. E pra mim, na clínica, eu já faria uma hipótese a partir disso de que é uma pessoa com muita dor, muita dor. E aí, traçando aqui esse paralelo com o suicídio, né? Esse é um dos fatores de risco. É uma vida, depois a gente vai entrar um pouco mais especificamente nisso, mas que tenha muitas vivências traumáticas de muita dor. Eu concordo muito com a Ana Luísa, porque se a gente for pegar os detalhes, né, desse passado dele, tem várias coisas que não previnem ele no suicídio, no sentido de ele não vem de uma família amorosa, ele não foi cuidado nem validado, muitas vezes devia faltar comida, então assim, ele teve várias privações e várias faltas de amor e cuidado mesmo, gente. Quando ele conta, ele fala que o pai dele teve uma crise de meia-idade, foi trabalhar numa fazenda, a mãe dele, que era filha do dono, engravidou com 18 anos, gente. Então assim, ela é uma adolescente, ela era muito nova. E você só vai saber a idade do pai dele, quando ele nasce, lá pra frente, quando ele tá na reabilitação. Que isso eu prestei atenção. O pai dele tinha 63 e a mãe tinha 18. Gente, isso já gera uma hipótese de abuso. Sim, me faz até questionar o quanto era consensual aquilo ali que tava acontecendo. Mas o filme não deixa isso explícito, não fala sobre isso. A mãe morre nesse parto, né, que talvez fosse uma pessoa que poderia estar ali dando algum tipo de amparo pra ele. E quando o Jackson tem 13 anos, mais ou menos, ele tenta se matar.
Então eu fico pensando o quão vazio e desamparado esse menino era. E aí ele também conta de uma forma que o irmão dele cuidou dele, mas aí ele reflete, ele, não, eu acho que ninguém cuidou de mim. E isso, pelo menos assim, me dói muito, assim, vendo no personagem dele, né? Porque não é uma pessoa real, mas poderia, gente, ser uma pessoa real falando tudo isso. Então, ele fala que a vida que ele levava naquela fazenda, né, era muito sem sentido. E isso é muito correlado com pessoas que têm depressão e pessoas que acabam cometendo suicídio. Não ter sentido, assim, não ter outra possibilidade na vida. E aí, a possibilidade possível é morrer e se matar. Sendo que isso a gente escuta muito, né? Quando a gente estuda sobre esse tema, até nós psicólogos, de como manejar. geralmente, gente, quando uma pessoa tenta se matar, e eu vejo muito isso no Jack, assim, ao longo do personagem dele ali no filme, é que o desejo da pessoa não é necessariamente morrer mesmo, né? Mas é matar algo na vida dela, assim. Seja matar a dor, seja matar a falta de sentido, seja matar a relação que é violenta e que é de abuso, seja, assim, num sentido... Não é querendo romantizar, mas é realmente num sentido simbólico, né? A dor é tão grande, a falta de sentido é tão grande, que a pessoa, ao não conseguir eliminar isso da vida, né? Acaba eliminando a própria vida. É muito pesado mesmo, assim, é muito triste, mas acontece. Isso de fato acontece. Isso é uma coisa que você falou, Ana Teresa, que eu acho importante da gente ressaltar aqui. Que assim, a história do Jack é uma história de muita dor, muita violência, muito pesada mesmo. Mas, gente, aí as pessoas podem pensar, mas é filme, né? E não, assim, eu não sei vocês que estão ouvindo, mas... essas histórias acontecem. E ao longo do filme você também conhece o irmão dele, que é o Bob, que eu acho um personagem excelente, porque eu acho que o Bob, ele traz mais a dureza e a realidade de onde eles vieram. Porque ele mesmo fala que o Jack, ele idealiza muito esse pai, que provavelmente era super abusivo, gente. E falava que o pai que foi introduziu ele à bebida, que ele só se conectava com o pai por meio da bebida. E ele era uma pessoa que tava necessitando de conexão, gente. Ele tava precisando de carinho, ele era completamente desamparado. Então, a bebida foi o mecanismo pra isso. E o Bob, ele fala que o Jackson tem comportamento autodestrutivo. E isso eu achei muito bom, porque tem o álcool, tem a bebida, que é um uso, assim, sem limite, sem pensar nas consequências que isso pode trazer pro corpo dele, pra carreira dele, porque você vai vendo ao longo da carreira dele, ele se destruindo a carreira por conta das responsabilidades dele também. E ainda tem um comportamento autodestrutivo que ele sabe que ele tem um problema de audição, ele sabe que ele poderia ter melhorado isso ou retardado isso, e ele escolheu não por uma negação. E aí eu acho que as drogas, tudo que ele vive é uma grande negação de tudo que aconteceu com ele também, porque eu concordo muito com a Ana Luísa que existe uma necessidade de não entrar em contato com isso o tempo inteiro. E aí, quando você tá totalmente entorpecido, você não precisa entrar em contato. Exatamente, né? A gente não vai entrar muito nessa questão da dependência química aqui no episódio, até porque é uma área que nem eu nem a Ana Teresa somos especializadas e a gente acha que é um tema importante da gente trazer aqui. É um episódio que a gente quer fazer com um convidado, da gente chamar alguém que é especializado nisso pra falar sobre isso com a gente. Mas, num geral, a dependência química fala disso mesmo, assim, que a Ana Teresa estava trazendo. E vou trazer essa visão da Gestalt terapia em relação a isso, que todo sintoma, incluindo os transtornos que a gente acaba desenvolvendo, seja um transtorno depressivo, que é muito relacionado a suicídio, seja um transtorno de ansiedade, ou seja até uma dependência química, no caso do Jack, né? A Gestalt terapia vê como a melhor forma que a pessoa encontrou de lidar com aquilo que ela precisava lidar. Então, traduzindo para a vivência do Jack, embora a dependência química seja um transtorno. E só um parênteses, isso é importante a gente ressaltar aqui. E que eu acho que o filme mostra muito bem. Gente, não é uma escolha. Não é simplesmente uma escolha e ele é negligente e é isso. A dependência, ela é uma doença crônica que é caracterizada pela procura e uso compulsivo de drogas, apesar das consequências, né? E quando a gente trouxer um convidado para falar sobre isso de forma mais aprofundada, vocês vão entender, assim. Mas, inclusive, a dependência química, ela altera partes do cérebro e partes que são as partes que nos possibilitam tomar decisões conscientes, decisões, entre aspas, responsáveis. Então, altera, de fato, parte do nosso cérebro. Então, é só importante a gente ressaltar isso aqui, né? Que não é vagabundagem, porque eu acho que tem um estigma social em relação a isso que é importante da gente colocar aqui. Uma música que eu amo no filme, que eu acho que as músicas, elas também, ao longo do filme, transmitem muito o que elas precisam transmitir do estado do personagem. Tipo, as músicas não são escolhidas aleatoriamente, né, gente? É um filme, ele é feito com cuidado. Que
tem aquela música que ele fala Maybe It's Time, que ele sempre canta que talvez seja a hora de você largar alguns vícios, alguns comportamentos que você tem. E eu acho que essa música é muito adequada, porque eu acho que mostra essa ambiguidade dentro do Jack, que ele entende os malefícios do que ele tá fazendo, mas ele tem uma enorme dificuldade de mudar. E a música mesmo fala do tipo, é muito difícil mudar um homem. Então eu gosto muito dessa música, que eu acho que fala bastante também dessa dor que ele tem de ser dessa forma e não conseguir mudar. Que é muito o que a Ana Luísa trouxe também. A Ali, no final do filme, quando ele tá em reabilitação, ela chega a falar, eu acho muito legal, que é uma doença. Se a pessoa pudesse escolher, ela não escolheria. Gente, quem escolheria estar nessa situação, né? Vamos parar pra pensar. Então, até que ponto é uma escolha tudo isso? E é muito importante a gente ressaltar esse ponto da dependência química na história do Jack, porque eu não sei se vocês perceberam também vendo o filme, mas ele conta, ou o irmão dele, eu acho que comenta, né? Que parece que o Jackson, ele bebia junto com o pai desde muito novo. Então, ele tem esse histórico de uso, não sabemos se quando criança abuso, né? Mas uso já de álcool desde muito novo, desde muito precoce, e como ele foi desenvolvendo isso. E é importante a gente trazer isso relacionado a esse personagem, porque esse também é um fator de risco para comportamento suicida. E puxando assim um pouco pro personagem da Ali, né? Eu acho que é uma personagem excelente. Eu adoro o personagem da Lady Gaga. Mas, em contrapartida, a gente consegue ver que o Jack, ele começa a criar dependência dela também. Porque enquanto ela tá ali, vivendo a carreira dele e dando esse suporte emocional, eu acho que o começo do filme, por mais que eles se amem muito, dá pra ver que eles se gostam muito, ela entra como um grandíssimo suporte emocional para ele nos shows e tudo mais. E aí, quando ela vai pra carreira solo, tem a cena que mostra que ele começa a ficar incomodado. E cada vez mais, quando ela vai fazendo um tipo de música diferente do que eles cantavam, se vestir de maneira diferente, ela começou a virar tipo uma diva pop mesmo. Que era um som diferente dele, né? Que ele ia um pouco mais pro rock, pro country. Ele também começa a se desconectar dela. Eu sinto que ele vai se desconectando com o que ela tava ali, a mensagem, né? Que ela tá tentando passar com as músicas dela, tudo vai mudando. E aí, ele, né, que tinha visto a Ali como uma saída, né, como uma pessoa que tava entendendo ele, que tava dando essa validação e tudo mais. A partir do momento que ela foi mudando, porque, gente, em relacionamentos a longo prazo, a gente tem vários episódios sobre isso, as pessoas mudam. E aí ele foi se sentindo menos validado, menos acolhido e querendo aquela Ali de volta. Mas ao mesmo tempo também é um lugar muito complicado, porque você consegue ver que era super cômodo pra ele quando ela tava vivendo a carreira dele, não quando os dois estão vivenciando cada um as suas carreiras. E aí talvez mostra uma certa dependência dele também, de precisar ser amado e precisar ser ouvido. Várias vezes ao longo do filme, ele fala, as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer pela música. Eu acho que ele se sentia muito ouvido e acolhido pela Ali, ele se sentia muito ouvido e acolhido quando as pessoas queriam escutar a música dele, mas a partir do momento que a carreira da Ali entra em ascensão e ele não tá se identificando com aquilo, e a carreira dele decai, e as pessoas não estão mais ouvindo o que ele quer dizer, vocês conseguem ver que ele vai se sentindo cada vez menos visto e validado, e isso vai deixando ele mais desamparado, e o desamparo gera depressão, gente. Eu fiquei pensando muito nisso mesmo, assim, tem muitos pontos dentro do que você falou que eu pensei. O relacionamento da Ali com o Jackson é bem ambivalente, assim, nesse sentido, né? De que, da mesma forma que eu acho que tem um ponto muito legal, porque parece que eles se apoiam muito um no outro, eles têm um companheirismo muito grande, pelo menos é o que parece, assim. Inclusive, enquanto o Jackson tava vivenciando várias coisas relacionadas à dependência química dele, inclusive fazendo a Ellie passar vergonha, né? Ela ficava ali com ele, e até como pessoa e não psicóloga, isso mexia comigo, porque eu ficava, caramba, não sei como que isso seria pra mim de lidar se fosse meu parceiro ou minha parceira lidando com isso, né? Vivenciando isso tudo, mas eu achei muito legal porque tem esse lado de um companheirismo muito grande deles. Mas tem esse outro lado da moeda que você tava falando, né, Tereza? Que é o lugar de dependência. Eu fiquei pensando muito nisso, achei muito interessante o que você trouxe agora. Porque, voltando um pouquinho, né, o Jackson, quando ele conta a história dele, ele de fato conta uma história de muita negligência, assim. E isso é importante a gente botar aqui. Foi um dos meus maiores aprendizados enquanto psicóloga da minha supervisora, que negligência emocional é uma forma de violência, gente. Então, não necessariamente precisaria ter tido uma violência física do pai do Jackson com ele, ou com a mãe dele, ou com o irmão, enfim. Só o fato da negligência que era, já é um histórico de violência que ele tem. Então, ele vem de um lugar de não ter sido visto, de não ter sido ouvido, quando ele conta, inclusive, pro terapeuta dele, né? Ele tá no centro de reabilitação. E ele conta pro terapeuta dele da tentativa de suicídio dele, quando ele tinha 13 anos. É mais uma vez que ele conta como se fosse uma nota de rodapé. Lembra que eu falei que quando ele contou da morte da mãe dele, ele contou como se fosse uma nota de rodapé, usando esse mecanismo de defesa da deflexão? Ele conta de novo, falando que o pai dele nem percebeu que ele tinha tentado suicídio. Então é um nível, gente, de
negligência, de abandono, de não ser visto, de não, assim, de não ser validado na sua existência mesmo. Aqui a gente tá falando de um básico do básico do básico. Não é nem de ser elogiado, que aí é assim, como se fosse um passo a mais. É de realmente ser visto ali, minimamente, né? E aí, fez muito sentido isso quando você falou, né, Teresa? Porque eu fiquei vendo o filme pensando assim, é muito interessante. O nome do filme é Nasce uma Estrela, né? E parece que enquanto nasce uma estrela, que seria a Ellie, vai morrendo uma junto, assim, né? Porque enquanto a Ellie vai ganhando mais espaço na mídia, mais atenção, ela vai sendo mais vista, sendo que é como se o Jackson tivesse um propósito ali quando ele conhece ela, né? Porque ele tava meio também sem propósito, meio perdido. Ele conhece uma pessoa que, como se fosse uma joia bruta que ele vai poder lapidar, que ele vai poder ajudar, assim. É como se ele tivesse uma função ali com ela. No momento que ela vai batendo as asas dela, voando e vai precisando menos dele, acho que talvez ele volte a acessar esse lugar de não ser visto, de não ter essa função, não ser ouvido, né? E ainda mais nisso que você falou, assim, ele fala muito de ser ouvido pela música dele. Eu fico me imaginando se ele tá se projetando de alguma forma nessa fala, quando ele fala pra Ellie, né? Que ele fala, e as pessoas querem ver o que você tem pra falar, querem te ouvir, se ele não tava falando dele. E no momento que ele também vai sendo ouvido cada vez menos pela música dele, né? É como se fossem desligando várias luzes, assim. E a gente também pode até notar nele a questão da impulsividade, que eu acho que o filme trabalhou, mas não trabalhou tão a fundo, assim, porque no mesmo dia que ele pede em casamento, no mesmo dia que eles casam. Então, por exemplo, eu acho que esse exemplo no filme fica muito claro que ele também faz as coisas que dá na cabeça, muito na impulsividade. Obviamente, o uso de drogas, né, do jeito que ele faz, sem pensar no que vai acontecer na carreira dele e na saúde dele, também é um jeito de impulsividade. Mas eu acho que essa hora do casamento no filme mostra pra mim que tem gente que pode falar que, ele é muito espontâneo, mas eu vejo que ele é muito impulsivo também, que é outro perfil que a gente tem que tomar muito cuidado na hora do suicídio, porque naquela hora que ele comete suicídio, ok, ele tem aquela decaída após a reabilitação, né, que ele acha aquele frasco e ele toma, e aí eu não sei, ele fica alto, ele, enfim, fica alterado ali e comete suicídio, que foi um ato ali de impulsividade também. Mas ao mesmo tempo também fico questionando, né, uma pessoa que tem tendência a suicídio, uma pessoa que acabou de sair de reabilitação, será que foi a melhor escolha ter deixado essa pessoa sozinha em casa? E esse é um ponto importante da gente falar aqui, gente, até porque eu acho que esse filme, e esse tema, na verdade, é um tema muito complexo quando a gente fala de prevenção, né, porque o filme, eu fiquei com uma sensação, não sei você, Ana Teresa, que assim, ele tem muitos fatores de risco de cometer suicídio. A gente pode nomear alguns aqui pra ficar mais claro pra vocês, tá, gente? Que assim, os 2 principais fatores de risco de suicídio são tentativa prévia, esse é o maior fator de risco. Então, se uma pessoa já tentou se matar antes, isso deixa ela muito em risco de tentar novamente e possivelmente dessa vez conseguir, né? Então esse é o fator preditivo prévio mais importante da gente ficar atento que o Jackson tinha, né? Não sei se vocês sabem disso, mas eu acho que é importante a gente trazer aqui que pessoas que tentaram suicídio previamente, elas têm 5 a 6 vezes mais chances de tentarem novamente. Esse é um fator de risco. Outro fator de risco é ter uma doença mental. E os transtornos psiquiátricos mais comuns incluem depressão, transtorno bipolar e, em terceiro lugar, tá o alcoolismo e o abuso, né, de dependência de outras drogas. E é complexo porque o que eu ia falar é que, assim, o Jackson, ele traz muitos pontos de alerta como esses que você falou. Você falou a questão da impulsividade. Vamos trazer outros aqui, né? Que ele tem esse histórico de negligência na família. Ele parece ter um quadro depressivo. Ele veio de uma base, assim, sem afeto, sem amparo. Ele, em alguns momentos, mostra, né, sentimento de desesperança, de um desespero em relação à vida, assim, dessa falta de propósito. Isso tudo são fatores de risco pra gente ficar ligado nas pessoas à nossa volta. Só que é complexo, porque embora tenha isso, assim, que são esses sinais de alerta que a gente pode ter, eu não sei você, Ana Teresa, mas o momento em si que ele se matou, aquele momento é muito difícil de prever o momento exato, né? Mas você falou no sentido de prevenção, que é muito importante, porque uma das coisas também que a gente pode ver os profissionais e especialistas nesse tema falando é justamente esses comportamentos de prevenção, e um deles é quando você vê que a pessoa tá tendo alguns desses comportamentos que a gente listou aqui, é não deixar a pessoa sozinha, é não deixar objetos que essa pessoa possa usar para se matar junto dela. No caso do Jack, por exemplo, eu não sei se ele tinha uma arma na casa, mas isso, objetos cortantes, ali o cinto, né, que ele usou. Então, são pontos importantes de prevenção que a gente tem que levantar. E a gente tem que levar em conta que aquele empresário da Ali, ele fez
Assim, gente, o que ele fez ali foi muito errado. Infelizmente, isso pode acontecer, né? Porque as pessoas, muitas vezes, de saco cheio, de saturação, sem empatia, acabam falando essas coisas. Mas ele engatilhou o Jackson ali. Porque a Ali era uma pessoa extremamente importante. Ele tinha passado um episódio de super vergonha no Grammy. E aí ele só pegou e, sabe, enfiou a faca na ferida. Então ele só chegou e falou, olha, você tá destruindo a vida e a carreira de umas pessoas que você mais ama. Você é um peso. Porque a sensação que me passou com o discurso que ele teve no final do filme é, Jackson, você é um peso. E as pessoas não vão admitir isso pra você. Então, assim, saia do caminho. E foi o que Jackson fez no final, gente. Então, assim, aquilo ali foi um gatilho pra ele. Porque ele já, assim, como a gente tá falando, gente, ele vem do histórico depressivo. Pessoas com histórico depressivo não se acham com valor, se acham peso. Elas acabam afastando a rede de apoio. O Jackson também não tem uma boa rede de apoio. Por exemplo, ele tem um irmão, mas ele fica afastando o irmão o tempo inteiro. O irmão, eu entendo que é um contexto complexo, porque o irmão também vem desse desamparo muito grande desse local, que sente inveja dele também. Aí tem uma hora que aparece um amigo dele no filme, né, que pelo que dá a entender, já trabalhou na música com ele, que também é um ex-dependente, que ele mesmo fala que bom que eu parei com essas coisas. Então, muitas vezes, até quando você é dependente químico, todos os seus amigos também fazem uso de droga. Não necessariamente, talvez, o nível abusivo que você faz, mas muitas vezes você não tem uma rede de apoio tão adequada. E aí, quem era a rede de apoio adequada? A Ali. E aí, ela fica sobrecarregada também. Então, o Jackson, ele, como a gente está falando no episódio inteiro, ele é muito desamparado. Ele teve a situação gatilho de vergonha, porque dava pra ver que ele sentia muita vergonha pelo que ele fez no Grammy. E pessoas ali falando que ele estava sendo um peso pra pessoa que ele mais amava. Isso é muito importante a gente trazer aqui também, porque, gente, quando a gente fala de transtorno mental e quando a gente fala de suicídio, a gente não fala de uma causa única, tá? Quem já ouviu os nossos outros episódios sobre o tema já devem estar carecas de saber disso, mas é sempre importante reforçar. Então, assim, o suicídio do Jackson não foi causado pelo empresário da Ellie. Não é tão simples assim, né? A gente tá trazendo aqui o episódio todo que são multifatores. Isso pode ter sido, de alguma forma, um gatilho, né? De algo que o Jackson já estava sentindo, né? Porque acho que dá pra ver que ele tem essa coisa. Ele tem... A vida dele é um peso ali, né? Ele provavelmente já se sentiu um peso. Alguém só foi ali e botou a mão na ferida. E isso que você falou, Natreza, eu acho que é muito importante também a gente ressaltar, que é a importância do ambiente da pessoa para favorecer ou para desfavorecer também, né? Algum transtorno, algum sintoma. E o meio da música, inclusive, o meio da arte é um meio que existe muito disso, né? Muito da dependência química, inclusive. Nunca parei para ler nenhum estudo sobre isso, mas a gente pode ver que existe essa relação, né? E eu fiquei pensando na importância também do ambiente justamente na saúde mental e nos hábitos do Jack, porque ele estava sempre em festa, ele estava sempre em ambientes que seriam gatilhos e seriam propensos para isso. E isso é uma coisa muito importante também de prevenção, né? De poder ter esses ajustes dentro desse ambiente que a pessoa tá se inserindo. E o final do filme mostra, né, os sobreviventes do suicídio, que normalmente essa rede de apoio que tá em volta, né, que vê um ente querido cometer suicídio, a gente chama de sobreviventes de suicídio, que mostra bastante a Ali e o irmão dele, o Bob, e mostra a luto e a culpa. Porque é muito interessante, né? Que a pessoa que comete suicídio, eu acho que, tipo assim... Tô tirando esse peso das costas de você, vai. E, na verdade, mostra as pessoas devastadas ali, assim. No sentido de sentirem muita culpa de o que eu poderia ter feito, o que eu não poderia ter feito. Eu queria que ele estivesse aqui, sinto saudade dele. Então, é um processo muito difícil. Obviamente, o filme não foi aprofundar nisso. Mas o filme termina com aquela música que ele compôs. A Lady Gaga ali se emocionando e tudo mais, cantando. Que é um momento também muito difícil pra quem fica. E, gente, esse é o episódio de hoje. A gente achou que seria super interessante a gente trazer dessa forma. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram desse formato, se vocês preferem outro também. A opinião de vocês é sempre muito bem-vinda pra gente produzir os episódios aqui. E antes da gente terminar o episódio, a gente não pode deixar de ressaltar aqui de que se de alguma forma isso que a gente tá trazendo aqui foi gatilho, ou se você tá vivendo uma situação difícil, se alguém que você conhece tá vivendo uma situação difícil, não hesitem em pedir ajuda. Todo ano, a campanha de Setembro Amarelo em prevenção do suicídio tem um lema, e o lema da campanha em 2024 é: se precisar, peça ajuda. A gente vai deixar links aqui, a gente vai deixar nossos arrobas pra quem quiser começar um processo terapêutico. O meu é @psicóloga Ana Lusa Braz, e o da Ana Tereza é Ana Tereza Cavalcante. Vocês também podem achar o nosso podcast no @podcast Psicologia Sincera e entrar em contato com a gente por lá. Se vocês também quiserem se tornar o nosso apoiador e estimular a gente a produzir conteúdo, a dar apoio pro nosso podcast, a gente só tá aqui por conta dos nossos apoiadores que ajudam a gente a manter o projeto no ar. Então ele também vai estar aqui na descrição do episódio se você quiser se tornar um apoiador nosso pelo Orelo. É um valor super simbólico e significativo, e você tem acesso a um episódio exclusivo e extra por mês, tirando toda a biblioteca de episódios extras que já tem por lá pra vocês maratonarem se vocês quiserem. E também
vamos deixar aqui os arrobas da nossa equipe, que é o nosso editor de áudio, o Rodrigo Moreno, e o nosso designer, o Fernando Picamilho, se vocês também quiserem também conhecer mais do trabalho deles. E é isso, gente. Se vocês precisarem, peçam ajuda, vão atrás e a gente se vê no próximo episódio. Ai, Bridget, você não precisa fazer isso. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground.